Bom dia, pessoal. Ah, Conforme nós conversamos, hoje eu estou enviando para vocês aqui um vídeo sobre como trabalhar com o Leaflet. O Leaflet ele é uma biblioteca JavaScript para geração de mapas em ambiente web, para consumir serviços de mapas em ambiente web. Dessa forma, ele vai se integrar com o MapProxy, que foi o servidor de mapas que nós vimos na semana passada. Um servidor de mapas que possibilita que a gente publique nossos mapas que nós usamos, nos quais nós usamos o Mapunic como engine para geração de mapas. Uh, então a gente tem o Mapunic gerando os nossos mapas, o MapProxy publicando esses mapas em ambiente web, e agora nós vamos ver o Leaflet que vai consumir esses mapas do lado do cliente, tá ok? Bom, além disso, a gente vai ver como que a gente vai integrar o Leaflet com o Django, que seria o nosso servidor, nosso framework web, que nós utilizamos para poder consultar para poder fazer a integração da banco de dados com o banco de dados GEL com o restante do projeto. Bom, primeira coisa, pessoal, eu estou já na nossa máquina virtual, tá ok? Essa máquina virtual, ela tem, só relembrando, um banco de dados rodando, o Postgres, que a gente já tinha configurado. Só lembrando, nós temos aqui banco de dados GISDB, usuário GISUser, senha GISUser. Nós temos algumas tabelas aqui na nossa base de dados. Parte dessas tabelas vem da própria configuração do framework Django, mas nós temos duas tabelas que nós criamos na semana passada, que é a municípios app municípios e a municípios app estados. Hoje a gente vai trabalhar com municípios app municípios, tá ok? Se eu fizer aqui uma contagem de quantos registros eu tenho na municípios, a gente vai ver que a gente tem aqui 5.800 municípios, mais ou menos. Então, esse município da app ela contém o registro de todos os municípios do Brasil. Tá ok? Bom, o que a gente vai querer fazer, pessoal, é mostrar um mapa em ambiente web na nossa página, tá ok? E esse mapa a gente vai querer, primeiro, inserir camadas próprias, como a gente gerou algumas na semana passada, então a gente tem camadas como os municípios do estado do Paraná. Eu vou querer mostrar um mapa base, depois eu vou querer inserir uma camada nossa, ou uma camada que vocês geraram a partir de alguma outra fonte de dados que vocês tenham. E sobre essa camada, a gente vai querer fazer algum tipo de interação. Por exemplo, usar aquela função que, dada a longitude e a latitude, me retorne qual é o nome do município. Para isso, a gente vai usar o Django integrado ao banco de dados SQL PostGIS, em que ele vai pegar aquela coordenada, vai abrir uma conexão com o banco usando o ORM do próprio Django, vai procurar por todos os municípios que estão cadastrados e vai fazer uma operação topológica procurando quais municípios que incluem aquela coordenada que nós vamos informar. De antemão a gente já sabe que só pode retornar um município desta consulta ou nenhum caso eu forneça uma coordenada que não caia sobre um município do Brasil, tá ok? Bom, então nós temos o banco de dados aqui com os nossos registros. Primeira coisa, vamos pegar então e vamos levantar o nosso projeto Django. Eu copiei aquela nossa pasta para o /pt, tá ok? Dentro dela aqui eu tenho três pastas agora. A pasta data, onde estão os nossos arquivos com shapefile, imagens, scripts que nós geramos semana passada, os arquivos de configuração do Mapnik. Em seguida nós temos o Django curso Python GIS, que basicamente é o projeto Django.
e o MapProxy curso Python GIS, que é a configuração do MapProxy para o nosso projeto também. Eu vou começar com o Django curso Python GIS. Tá ok. E vou executar ele. Eu criei um scriptzinho aqui, que ele basicamente tem um comando que starta o servidor web na porta 8000. Só lembrando que eu estou na máquina virtual e eu já tenho o mapeamento da porta 8000 dessa máquina para a porta que eu quero usar. Eu vou trocar aqui, pessoal, eu vou colocar o Django respondendo na porta 5000, só para não entrar em conflito com o MapProxy daqui a pouco. Então, só para vocês poderem ver, então levantei o projeto, levantei aqui o servidor web Django, do Django, e agora a gente vai testar se ele está funcionando. Localhost 2.5000, tá ok? Então, ele já deu uma mensagem de erro para a gente ali, mas funcionou. Por quê? Essa é a mensagem de erro page not found do próprio Django, ou seja, a gente já está acessando ele. Ele só está avisando para a gente que essa URL que eu digitei sem nenhuma informação depois do 2.5000 não está associada, essa URL não está associada com nenhum método, com nenhuma página que o Django conheça, tá ok? Vocês lembrando do nosso encontro da semana passada, a gente tem aqui uma URL chamada municípios, tá ok? Que, se eu não informar nada, ela só traz uma página aqui informando que a gente entrou no municípios. E só para vocês poderem lembrar, como que eu faço esse mapeamento? Eu tenho aqui um outro prompt, eu vou entrar no /pt, Django. Dentro do nosso app municípios app, tá ok? Nós temos, primeiro, as URLs, onde elas estão mapeando uma URL para um método dentro do nosso arquivo views. Só relembrando, a primeira URL aqui com o símbolo de circunflexo, que significa início de linha, e o cifrão que indica final de linha. Se eu digitar /municípios, sem mais nada, que eu estou identificando aqui, início e fim juntos, ele vai me redirecionar para o método views, para o método index dentro do nosso arquivo views, tá ok? Em seguida, eu tenho um segundo mapeamento que, começando então em search by lng lat, long lat, seguido de um número decimal, barra, seguido de um segundo número decimal, e encerrando a linha, ele vai me redirecionar para o método search by lng lat do nosso arquivo views também. E, por último, que é o que a gente vai usar hoje também, o iniciando em mapa, sem mais nenhuma outra informação, ele vai nos redirecionar para o método mapa do nosso arquivo views, tá ok? Então eu tenho 3 redirecionamentos. O que está aparecendo aqui na minha tela agora é o redirecionamento do primeiro, ou seja, iniciando e finalizando a linha, só levando em conta que, quando eu falo iniciando aqui, iniciando depois de municípios na URL. Então, iniciando depois de municípios aqui, o que vier depois ele está tentando encaixar em um desses 3 casos aqui. Não tendo mais nada, cai no caso index. Se eu colocar aqui um search, por exemplo, um search by lng lat, ele já me dá mais detalhes agora do municípios, que ele sabe que eu estou dentro do app municípios, e ele informa quais são as 3 URLs que ele tem mapeadas nessa app. O que está faltando aqui para o meu search municípios é informar os números. Então, vou colocar lá, menos 49 e menos 15. Então, longitude menos 49, latitude menos 15.
ele me retornou aqui bairro Alto. Como que isso está funcionando, pessoal? Bom, o Search by LNG-LAT está me redirecionando para o View Search by LNG-LAT. Se eu abrir o nosso arquivo Views, okay. Primeiro, só relembrando aqui do index, que era a nossa página anterior, vou salvar aqui e voltar ela. Página inicial da app Municípios. Ela está sendo retornada por esse método index, que ele retorna um HTTP response passando um texto, que vai ser entregue direto para o navegador, tá? Sem procurar um template, sem fazer nenhuma outra operação. Ele só está pegando esse texto e enviando para o nosso navegador de volta. A segunda URL que nós estamos vendo agora, que é o que faz a pesquisa, ela está então passando para o método search by LNG-LAT, tá ok? Onde eu tenho então o request e mais dois parâmetros que foram os que foram passados pela URL, o LNG e o LAT. Eu estou criando então uma variável ponto, que é do tipo string, em que eu estou só informando aqui no formato WKT como que seria o formato do meu ponto. Então, ponto, longitude, espaço, latitude. Em seguida, eu vou agora consultar dentro de todos os meus registros da classe municípios, municípios objects, e vou aplicar um filter sobre a coluna G1, informando que eu quero trazer todos os municípios cuja a coluna G1 contenha o ponto. Tá ok? E o que vai acontecer aqui, pessoal, eu vou gravar esse retorno na minha QS, ela vai me retornar aqui uma lista de municípios, mas como nós já conversamos, apesar de ser uma lista, eu já sei de antemão que ou eu vou ter uma lista vazia ou uma lista que no máximo um município, tá ok? Aqui eu deixei em comentários para a gente poder pra gente poder ver. Caso eu não quisesse renderizar essa resposta, caso eu não quisesse passar para um template, mas só retornar para o usuário, eu poderia então comentar essas últimas duas linhas. Deixa eu comentar essa aqui. E se a minha lista for, o comprimento da minha lista for 0, significa que eu não encontrei nenhum município. Se for diferente, significa que eu encontrei um município. E eu passo para ele qual é o nome do município e quais foram as coordenadas. E eu retorno esse texto via um HTTP response. Vou salvar aqui, pessoal, e vou executar de novo. Agora vocês veem que mudou um pouco o texto, por quê? Eu estou retornando este texto aqui. Esse texto que eu estou destacando aqui no nosso código, tá ok? Mas, quando você precisa fazer algo mais elaborado, ter que gerar todo o texto aqui na tela não é uma forma muito prática. E aí você pode fazer uso das ferramentas de template do Django. Então, nesse caso, eu vou comentar essas linhas aqui. A gente não vai mais enviar diretamente para o navegador. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse resultado da pesquisa e vou jogar numa variável chamada municípios dentro de um map, dentro de um dicionário chamado context. E eu vou retornar agora a renderização desse meu resultado usando um template chamado Search by LNG-LAT. Esse template nada mais é do que um arquivo HTML, onde eu vou usar algumas tags especiais do Django para que eu possa pegar variáveis que eu estou jogando dentro do meu contexto, da variável context, e estou passando pro template via essa chamada do render, e eu vou usar esse template para poder renderizar. Então, finalizei aqui no meu views. Os templates, pessoal, eles vão ficar dentro de uma pasta chamada templates dentro da aplicação. Então, no caso, minha aplicação se chama Municípios App. Eu vou voltar aqui, tem templates. Desculpa. Templates. E aqui eu tenho o Search by LNG-LAT. Esse template ele é super simples. Na verdade, eu só estou usando aqui, não preciso nem do static files para esse teste. Eu vou só mostrar aqui como que eu acesso
uma daquelas variáveis que estão disponíveis dentro daquele dicionário chamado context. Para isso eu uso duplas chaves, chave-chave município, e aí eu recupero a informação daquele que está no contexto. Então se eu executar aqui agora, vocês verem que agora é só bairro alto. Eu posso concatenar aqui, por exemplo, com qualquer coisa. Município. Município bairro alto, por exemplo. Tá? E, à medida que eu for trocando aqui, eu vou encontrando outros municípios. Então, de certa forma, a gente está tentando aqui gerar uma chamada via URL que retorne para a gente o nome de um município dado, latitude, longitude e latitude. Tá ok? Bom, feito isso, agora a gente vai avançar para a parte do mapa. Como que eu posso, ao invés de digitar manualmente aqui as coordenadas, como é que eu posso consultar essas informações vindo do nosso mapa, pessoal? Bom, para isso, só relembrando, eu vou voltar aqui nos nossos municípios, e eu tenho dentro da view, eu tenho uma URL que eu tinha deixado aqui marcar, que eu tinha já mapeado, se chama mapa, tá ok? Se eu clicar no mapa, ele me retorna esse mapa do Brasil aqui, usando já a biblioteca Leaflet. A gente pode ver aqui no canto direito inferior a identificação aqui do mapa como sendo gerado pela biblioteca Leaflet. Bom, como que isso funciona, pessoal? Ele é muito simples. Como toda biblioteca JavaScript, eu tenho duas opções. Eu posso abaixar os arquivos da biblioteca e hospedar dentro do meu projeto, ou eu posso usar acesso a essas bibliotecas que estejam hospedadas em algum outro servidor. No nosso caso aqui, eu abaixei essas bibliotecas, tá? E eu salvei elas em uma pasta dentro do nosso projeto, dentro da nossa aplicação chamada Static, tá ok? Para poder seguir a estrutura que o projeto Django sugere para a organização dos arquivos estáticos, então o que eu fiz? Dentro da aplicação eu criei uma pasta static. Dentro dessa pasta estática eu criei um novo diretório chamado municípios app. E aí dentro dessa pasta é que ficam os nossos arquivos estáticos. Então, aqui vai arquivos JavaScript, arquivos CSS, imagens, todos os arquivos que você queira hospedar, que sejam estáticos, que sejam bibliotecas JavaScript, que sejam imagens ou arquivos de estilo. Bom, eu criei uma pasta chamada Leaflet, ok? E dentro dela eu descompactei aquele arquivo Leaflet 073. O Leaflet ele tem uma versão beta já 1.0, tá ok? Que fez uma série de ajustes e avanços na biblioteca, mas para o nosso objetivo aqui a gente está usando a versão estável, que é a Leaflet 0.73. Bom, uma vez que esses arquivos estejam aqui, como que eu faço agora para poder fazer referência a eles? Bom, só voltando um pouquinho no nosso arquivo views.py, o nosso método mapa ele não faz muita coisa. Tá? Ele basicamente está pegando o request, criou um context vazio e está renderizando, repassando essa chamada para o nosso template mapa.html. Ok? Bom, qual que é o conteúdo desse template mapa.html? Templates mapa.html. Ok. Bom, pessoal, esse template, ele basicamente é um arquivo HTML com algumas chamadas para CSS, JavaScript e um pouco de código JavaScript. Eu começo esse arquivo com o load static files. Esse load static files, ele facilita para a gente o acesso a aqueles arquivos estáticos que eu gravei na pasta que a gente acabou de discutir, que é a pasta static, municípios app,
e dentro do nossa aplicação. Bom, feito isso, então eu estou basicamente aqui criando um arquivo HTML, eu faço referência para a folha de estilo e para duas bibliotecas JavaScript, tanto o Leaflet e o jQuery. Tá? Só observar, pessoal, que na hora que eu faço referência a esses arquivos estáticos, no href ou no source, eu informo aqui com chaves e símbolo de percent static, e aí eu informo, esse static vai vir da minha aplicação municípios app na pasta leaflet, leaflet CSS. Com essa estrutura, o próprio Django ele vai fazer a tradução para o caminho onde está realmente esse arquivo e vai, na hora de gerar a saída final para o navegador, ele já vai gerar com o caminho correto. Então fica bem mais fácil para a gente gerenciar os arquivos estáticos agora, que a gente não precisa se preocupar com o caminho físico deles. Basta que eu crie aquela nossa pasta static e o nome da aplicação dentro da nossa própria aplicação. Tá? Então, eu estou fazendo referência aqui ao CSS, eu estou fazendo referência aqui ao Leaflet, ao arquivo JavaScript dele, e ao jQuery. A gente vai usar o jQuery mais para frente, por enquanto a gente não precisa se preocupar com ele. Além disso, eu estou adicionando um estilo aqui para um elemento que tem o ID mapdiv, informando que a altura dele vai ser 400 pixels. Ok. Dentro do body, eu preciso definir onde que eu quero renderizar o nosso mapa. E aí, tanto o Leaflet, quanto o OpenLayers, quanto várias outras bibliotecas que geram mapas, bibliotecas JavaScript para mapas, eles geralmente renderizam isso dentro de um div, tá ok? No caso aqui, eu criei o nosso div e só adicionei o ID dele como mapdiv. Dessa forma, ele vai ser afetado por essas configurações aqui do meu style mapdiv. Nesse caso aqui, a gente está informando a altura vai ser 400 pixels. Ok, pessoal. Então, com isso aqui, eu já tenho então a nosso div aqui e agora a gente passa para o código JavaScript que vai efetivamente preencher essa div com as informações para poder gerar o mapa. Bom, o principal objeto da biblioteca Leaflet é o LMap. O LMap ele cria uma referência para um mapa, tá ok? E você passa como parâmetro inicialmente qual é a div que você vai usar para poder renderizar esse mapa. Então, salvei ele aqui como objeto map. Esse mapa, por enquanto, ele está vazio, tá? Ele não tem nenhuma informação que possa ser renderizada. Se eu vier aqui, vocês vão ver que ele até define aqui a área de trabalho, coloca aqui o botão de aproximar e afastar, mas ele não tem nenhuma informação, ele não tem nenhum layer, nenhuma camada de mapas ali que sejam visíveis para a gente. A gente vai adicionar uma camada do OpenStreetMap. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou definir a URL, tá ok? E a URL do OpenStreetMap, ela tem um ajuste, alguns detalhes. Vocês vão ver que que dentro da URL a gente tem essas letras entre chaves, tá? S, Z, X e Y. O que está sendo feito aqui? Elas são coringas para que na hora que vai ser feita a chamada, o Leaflet saiba onde que ele tem que substituir para poder solicitar a imagem correta. Então, primeira coisa, ele pode fazer uso de vários servidores de mapas do OpenStreetMap. Então aqui ele vai substituir por letras A, B, C e D, que são vários servidores que a gente tem que estão disponíveis do OpenStreetMap, e isso facilita o carregamento desses mapas, porque ele pode carregar vários mapas em paralelo, porque ele está fazendo chamadas de diferentes domínios. Em seguida, o Z ele vai substituir pelo nível de zoom, o X pela longitude e o Y pela latitude, mas não a longitude e latitude como nós estamos informando, mas na forma de linhas e colunas
dessa matriz que são os tiles que o OpenStreetMap gera para a gente. Ok, uma vez que a gente tem a URL aqui definida, eu vou criar o nosso layer, tá ok? Então eu estou criando aqui um layer do tipo TileLayer, que é o tipo que o SM fornece, ok? Eu informo para ele qual é a URL que eu quero buscar, quais são os zooms que eu vou utilizar, então eu vou liberar desde o zoom 0 até o zoom número 10, e agora eu vou usar esse objeto TileLayer para adicionar esse objeto TileLayer no nosso mapa. Para isso, map add layer OSM. Se eu salvar esse código e recarregar, a gente viu aqui que ele, a princípio, não mudou. O que está acontecendo? O layer foi carregado, mas a gente não informou para onde que a gente quer, qual a parte do layer, desse mapa que a gente quer fazer zoom. Então, a princípio, ele não tem como aproximar para nenhuma região. Eu vou adicionar o map set view, onde eu vou criar aqui um novo ponto, baseado em latitude e longitude. Aqui eu estou informando latitude menos 16 e longitude menos 48, e o nível de zoom 4. Tá? E aí eu vou carregar novamente o nosso mapa. E vocês veem que o mapa já foi carregado agora. A gente já tem uma camada aqui disponível do OpenStreetMap. Tá, ok? A gente poderia usar qualquer outro serviço de mapas que forneça tiles, tá, ok? Que usem a mesma notação do OpenStreetMap. Ok, tudo bem, Roberto, bacana, mas e se eu quiser adicionar uma camada minha, assim? Isso aí essa camada do OpenStreetMap está vindo de um outro servidor, mas e se eu tiver um layer publicado? Como é que eu posso fazer uso de um mapa nosso? Como é que eu posso sobrepor esse mapa com um mapa nosso? É bastante simples, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui o nosso Django rodando em background. Tá ok? E eu vou levantar o map proxy. Tá ok? Aqui também eu tenho um scriptzinho que levanta ele. Vou levantar ele aqui na porta 80. Vou colocar ele aqui. Rodando. Perfeito. Só lembrando, pessoal, o map proxy, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Minha máquina virtual está mapeando a porta 8000 do meu host, do meu computador, para a porta 80 da máquina virtual. Então, quando eu coloco aqui 8000, eu estou acessando a porta 80 da nossa máquina virtual aqui. Tá? Então, ele vai informar aqui, toda vez que a gente fizer algum acesso, ele vai jogando aqui um pouco de log. Só lembrando, pessoal, aqui eu tenho, nesse nosso map proxy, eu tenho aqui dois layers, além do SM que veio por default, eu tenho dois layers aqui que a gente publicou. Um é o municípios e o outro é a altitude. Tá? Só relembrando que o altitude aqui, vou pegar aqui um JPEG, ele é, vou aproximar um pouquinho aqui do nosso mapa, ele é um layer com os municípios do Paraná e duas imagens aqui, dois arquivos GeoTIFF que estão sendo renderizados via Mapnik também, com uma informação de um esquema de cores aqui, referenciando o relevo, a altitude aqui na região do Paraná. Tá, ok? O que a gente quer fazer é pegar essa camada e mostrar como uma camada deste nosso mapa aqui. Como que a gente vai fazer isso? Razoavelmente simples, pessoal. Bom, eu deixei aqui o código já, inclusive pronto, só para a gente poder comentar e dar uma olhada nele. Basicamente, eu vou criar um novo layer e agora eu vou chamar esse layer de uma forma diferente, tá, ok? Eu vou chamar ele não como um tile layer, mas como um tile layer do tipo WMS, porque o MapProxy ele pode fornecer, ele também fornece como TMS, mas aqui a ideia é explorar outros tipos de formatos de
padrões de mapas, OGC, que a gente possa ter acesso. Então, esse mapa que a gente tem do nosso mapa aqui do Paraná com altimetria, eu posso acessar ele tanto via WMS, quanto eu posso acessar ele via TMS. A gente pode ver aqui na página aqui do MapProxy quais são os serviços que ele tem disponíveis e quais são os layers que estão disponíveis nesses serviços. Então a gente pode ver aqui, WMS, a gente tem os 3 layers. No TMS, nós também temos os layers aqui, municípios, altitude, OSM. Então, fica a critério nosso qual serviço usar. Aqui, para a gente poder explorar uma nova forma de carregar os mapas, eu vou usar o WMS. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é passar para o leaflet qual é o endereço do servidor de mapas, tá ok? No nosso caso aqui, né, pessoal, eu estou então rodando o MapProxy na porta 80. Certo? /service. E aí eu informo primeiro, quais são os layers que eu quero carregar. Eu posso carregar mais de um. No nosso caso aqui eu quero carregar só vamos trocar aqui, altimetria. Certo? Desculpa, altitude. Eu vou pedir para trazer o arquivo formato JPEG. E eu vou pedir para aplicar transparência, porque eu vou querer ver as áreas vazadas do nosso mapa. E aí eu adiciono esse nosso novo layer aqui no mapa. Map Add Layer, contorno WMS. Salvei, pessoal. Vamos recarregar agora a nossa página. Voltando aqui, a gente ajustou o URL para localhost 2.8000 /service. E aqui agora a gente já tem a visualização do nosso layer sobrepondo aqui com o layer do OpenStreetMap. Ok? A gente consegue ver aqui então que medida que a gente vai aproximando, já conseguimos aqui ter uma visualização bem bacana dessa nossa camada. Só lembrando que, à medida que a gente está navegando aqui, a gente está fazendo também cache desses mapas. Ou seja, primeira vez que a gente está interagindo, ele tem um delay para poder carregar o mapa, mas a partir disso a velocidade fica muito mais rápida nas próximas interações. Ok? Perfeito, pessoal. Bom, puxa, Roberto, mas como é que eu posso interagir um pouco com esse mapa agora na forma de fazer consultas, clicar num ponto e ver qual é o município? Esse é o nosso próximo passo, pessoal. O que a gente vai fazer a gente vai integrar aquela nossa ferramenta que a gente tinha, aquela nossa URL que passava latitude e longitude, com o leaflet agora para poder, ao clicar no mapa, a gente recuperar o nome do município. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai criar um evento e associar esse evento, a gente vai associar um evento com o mapa e aí criar uma função para poder tratar esse evento. Tá, ok? Vou te comentar aqui um pouco do código. Eu vou comentar esse trecho aqui. Bom, pessoal, como que eu associo um evento com um mapa? O leaflet ele tem um conjunto de eventos já definidos por padrão, e aí você só precisa informar qual evento e como que você quer e qual a função que vai estar associada a ele. No caso aqui, eu quero associar um evento que é o clique no mapa, então, evento clique, com uma função JavaScript chamada onMapClick, tá ok? A função onMapClick, eu deixei comentada aqui a versão final, mas eu vou criar uma
inicial aqui, função onMapClick, tá ok? Onde ela recebe o parâmetro e, que é o parâmetro do evento, tá? E agora, pessoal, eu posso, por exemplo, pegar esse evento e eu posso, por exemplo, aqui fazer um alert nele. E um dos métodos que eu tenho disponíveis é o lat.lng, certo? Então, ao clicar no mapa, agora, eu vou fazer um alert, vou chamar um alert, uma caixinha de alert, e vou mostrar a latitude e a longitude onde foi clicado. Então, tá aqui o nosso mapa. Vou aproximar aqui um pouco do Paraná. Mais um pouco. E cliquei num ponto do mapa. Eu tenho retorno ali. Latilon, menos 24, menos 50. Menos 24, menos 52. Menos 22, menos 52. E posso trazer de qualquer ponto do mapa. Tá ok? Ou seja, então já consigo trazer latitude e longitude da nossa, do ponto onde eu estou clicando no mapa. Agora, eu gostaria de chamar aquele nosso método, o nosso método do Django que a gente criou, que passado latitude e longitude retorna ao município. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui a URL, tá ok? Só lembrando que nosso URL vai ser http:// localhost 2.5000 municípios, tá ok? /search by lng lat, ok? E eu vou concatenar agora com, eu preciso primeiro da longitude, então lat lng ponto lng mais concateno com latitude e lat lng ponto lat, tá ok? E essa é a URL que eu vou querer gerar. Agora, em vez de trazer ali latitude e longitude, eu vou pedir para ele me mostrar a URL montada a partir de cada clique no mapa. Então, tá aqui, ó. Essa é a URL que ele gerou para mim quando eu cliquei no mapa. Se eu copiar aquela URL, ela está funcionando. Ela me retorna aqui o nome do município, Novo São Joaquim. O que eu preciso agora é fazer essa chamada enquanto eu estou dentro do mapa. E para isso, pessoal, é que a gente vai fazer uso de um método Ajax. E é isso a razão que a gente vai estar usando o jQuery. Ele vai facilitar a gente fazer essa chamada Ajax, para que de dentro da página ele faça essa chamada para esse método, pegue o retorno e disponibilize para que a gente possa manipular. Bom, como que eu faço isso? Bastante simples, pessoal. O jQuery fornece para a gente um método chamado cifrão.ajax, tá ok? Onde, dentro dele, pessoal, deixa eu tirar nosso alert aqui, entre chaves, eu vou passar uma série de parâmetros. Primeiro, como que eu quero que essa chamada seja feita? Como eu estou passando os meus parâmetros via URL, eu vou solicitar que ele chamada seja tipo get, ok? Ele pede qual que é a URL que eu vou querer usar, eu vou colocar aqui URL, minha variável aqui, só para ficar diferente, vou chamar aqui URL Django, para não gerar confusão, tá ok? E aí eu preciso informar para ele, bom, ele vai fazer uma chamada assíncrona, ou seja, essa chamada vai ser feita e aí não somente ela vai ser respondida imediatamente, eu preciso passar para ele então, se houver sucesso nessa chamada, quando e se houver sucesso, eu quero que você pegue e execute uma função.
E o parâmetro dessa função é a resposta da minha chamada. Tá? Por isso eu tenho um parâmetro response aqui disponível. E o que eu vou querer fazer, pessoal, é, de forma mais simples, eu vou querer dar um alert nessa minha resposta. Só para ver o que eu vou receber. Ok? Recarreguei. E agora, olha só que bacana. Cliquei no ponto. Por trás das cortinas, o que está acontecendo? Ele pegou a coordenada, latilon, montou aquela URL, enviou para o Django. O Django procurou dentro dos municípios qual município que o perímetro envolvia ou contém aquele ponto e está retornando para a gente aqui. Tá? Agora, deixa eu ver. Eu não tenho certeza exatamente onde é que eu cliquei. Seria bacana se eu tivesse uma marcação ali de em que ponto que foi clicado, certo? Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu vou adicionar um pop-up na nossa tela. Um pop-up no ponto onde a gente criou o nosso... onde a gente clicou no mapa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um pop-up, que é um objeto do tipo L pop-up, okay? Um objeto do próprio leaflet. E aí, quando eu receber a resposta do meu método Django, eu vou usar esse pop-up, vou definir onde que eu quero que ele apareça. Vou passar para ele então o lat long, tá ok. Vou definir o conteúdo dele, que vai ser a resposta do meu método, e eu vou abrir ele sobre o nosso mapa. Tá ok? Vou tirar o nosso alert aqui. Então, ao invés de aparecer um alert agora, ele vai abrir uma caixinha pop-up mostrando onde eu cliquei. Deixa eu aproximar aqui o Paraná. Então, reserva, Tibagi, Curitiba, São José dos Pinhais, Guarapuava. Então, veja só, pessoal, aqui com um pouquinho de código, a gente tem aqui um arquivo com 58 linhas, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não contar. Com menos de 50 linhas, a gente tem aqui uma página que carrega o layer default OpenStreetMap, adiciona uma camada vinda de um servidor que nós estamos gerenciando, no caso uma proxy, tá ok? E associa um evento com o nosso mapa, no caso o clique aqui, que faz uma chamada para o nosso método Django, que no final está recuperando uma informação ali sobre, por exemplo, qual município que o ponto onde a gente clicou. Apesar da estrutura ela ser razoavelmente simples, ela é bastante poderosa, porque a partir dessa estrutura aqui, vocês podem expandir para fazer muito mais. Desde esses cliques podem ser gravados em banco de dados, o mesmo método que a gente está usando para poder fazer o search, ele poderia estar salvando esses pontos no banco. A gente poderia estar fazendo outras operações espaciais com esse ponto que a gente está informando. A gente poderia expandir, ao invés de trabalhar com pontos, a gente poderia estar desenhando polígonos aqui e passando esse polígono para o Django para que a gente pudesse fazer algum tipo de operação mais complexa. Enfim, a partir desse ponto aqui, o potencial é muito grande, pessoal. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido esclarecedor essa sessão, tá? E comentem, qualquer dúvida, por favor, fique à vontade, tá ok? Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais.